essa crise em Israel, na crise no Oriente Médio, e hoje nós vamos responder algumas perguntas e vamos conversar um pouco sobre o papel da igreja e, particularmente, qual deve ser a postura de cada um de nós diante do que está acontecendo, diante da Bíblia, diante da nossa fé, diante dos nossos valores cristãos, como a gente vai olhar e encarar o que está acontecendo lá em Israel. Eu vou trazer algumas informações de hoje, né, atualizadas, como é que está a situação lá, e a gente vai ter a oportunidade de conversar e debater um pouquinho sobre o nosso ponto de vista pessoal, cada um, e nós vamos ter um momento da gente conversar sobre isso, e nós vamos fazer da seguinte forma, eu só peço a vocês, quem for perguntar, me dá um tempinho para eu tirar o microfone aqui e entregar para você na sua mão, para que a sua pergunta fique registrada no vídeo e a gente possa permitir que as pessoas que não puderam estar conosco hoje de manhã depois assistam, tá bom? Eu vou pedir para o pastor Luiz Amaro para ele fazer uma oração bem curtinha, introdutória, e para que a gente possa estar aproveitando esse tempo da melhor forma. Tua palavra e fazer essa reflexão sobre os eventos, tentando entender, porque o Senhor é o Deus que dirige o mundo e a história, e tudo está sob o teu controle. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, use o Coronel Gerson para que cada vez mais fique mais claro esta compreensão da revelação do Senhor na tua palavra, do teu plano para a humanidade, Senhor. Ajuda-nos, dá-nos um coração humilde e uma mente aberta para entender o teu propósito. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Bom, vamos lá. Rapidamente. Que nós estamos do dia 7 de outubro e nós já passou tão rápido, né? Impressionante, foram várias semanas se sucedendo e houve toda uma movimentação em volta desse período. Rapidamente lembrando, olhando para aquele mapa aqui, nós tivemos mísseis sendo lançados daqui do Iêmen a 2.000 quilômetros de lá. São forças islâmicas que aqui estão numa guerra civil há muitos anos e que agora, nos últimos anos, é uma disputa, na verdade, entre o Irã e a Arábia Saudita, que acaba acontecendo aqui no Iêmen, e eles estão lançando mísseis para lá. Nós temos os ataques vindos do Líbano, liderados pelo Hezbollah, nós temos ataques vindos da Síria, Israel está também respondendo a esses ataques, nós temos a própria faixa de Gaza, né, que está aqui nesse pedacinho, que é onde é o foco dos conflitos. Nós temos questões envolvendo o Egito, particularmente com os refugiados que têm que sair via Egito, inclusive os brasileiros, né, saíram por aqui na semana passada. Então, essa é a situação assim de forma geral e nós vamos dar uma atualizada bem rapidinho antes da gente entrar no tema de hoje. Durante essas semanas, né, vários momentos de sofrimento lá em Israel, porque não foram somente sepultados os que morreram no próprio dia 7, mas conforme vão sendo identificados corpos, e alguns corpos, inclusive, estão sendo resgatados dentro já da faixa de Gaza. E, em paralelo, as forças de defesa de Israel invadiram a faixa de Gaza e estão fazendo ataques aéreos nos locais, ao grande sofrimento da população. E essa é só para vocês terem uma ideia da imagem dos foguetes lançados de dentro da faixa de Gaza para a região de Israel e da Síria e do Líbano. E então, vocês imaginem um país
um país, como eu coloquei aqui, que ele é pequenininho, né? Ou seja, ele é menor, como nós já falamos, do que o estado de Sergipe, no Brasil. É muito pequeno o Estado de Israel e está numa situação como essa, tendo que fazer uma defesa de todos esses foguetes que estão sendo lançados e foram lançados desde o começo do conflito. Uma síntese histórica muito rápida. Esse slide eu tirei de uma apresentação do general Menandro. Quem de vocês tiver a oportunidade, eu aconselho, no meu canal do YouTube tem a entrevista que eu fiz com ele essa semana no Pingo de Liberdade, eu com o Fernão Lara Mesquita. Por que eu falo dessa entrevista? O general Menandro ele foi o embaixador do Brasil em Israel durante os últimos 3 anos. Ele saiu em março desse ano, mas ele foi de 2020 até março de 2023 o embaixador do Brasil em Israel. E ele dá muitas informações sobre essa situação, é um homem muito equilibrado, que conhece muito a situação, então vale a pena vocês, quem quiser entender melhor como está a situação, assistir essa palestra. Aqui, rapidamente, só para a gente recapitular e para, de repente, alguém que está entrando hoje pela primeira vez e ainda não viu as últimas aulas, vale a pena ver as aulas 1, 2, 3 e 4 na sequência, mas rapidamente para a gente lembrar, né? Nós tínhamos lá as tribos, os reinos unidos de Saul, Davi e Salomão, mais ou menos ali em 900 a.C. Depois nós temos o período do controle estrangeiro ali daquela área, e o controle estrangeiro passa pelos assírios, babilônios, persas, os gregos, helênicos, os romanos, o Império Bizantino, que era cristão, depois os árabes, depois os cruzados, depois os mamelucos, que eram humanos egípcios, depois os otomanos e, por último, os britânicos. E aí Israel, de novo, volta, depois desse percurso todo aí, de praticamente quase 3.000 anos, volta e organiza o Estado de Israel. Então, basicamente, é só para a gente fazer essa recapitulação muito rapidinho. Situação hoje lá em Israel, isso eu baixei do site agora de manhã, minutos antes de vir para cá, essa é a situação lá. 1.125 mortos e 8.357 feridos de Israel, do exército de Israel 380 mortos, tem 236 reféns que estão dentro da faixa de Gaza ainda. Esse número vai diminuindo porque eles foram encontrando mortos. Então, população que foi deslocada das cidades dentro de Israel, 250 mil, foram convocados 360 mil reservistas e foguetes lançados para dentro de Israel, 9.500. Então, essa é a situação de... Eles colocam a situação também de Gaza, informada pela própria autoridade palestina, ou mais precisamente até pelo próprio Hamas. Então, ali eles colocam mais ou menos, são targets, alvos militares atacados dentro da faixa de Gaza, já teve 16 mil, e são 12.300 mortos informados pela autoridade palestina, e 32 mil feridos dentro da faixa de Gaza. E pessoas que foram deslocadas de suas casas, 1,5 milhão de pessoas deslocadas de suas casas. Para vocês terem uma ideia do drama, né, que as pessoas estão passando dentro da faixa de Gaza. Aqui, a parte de Israel, vindo do Líbano e da Síria, 11 israelenses morreram naquela área, houve 76 mortos do Hezbollah, houve 202 ataques, então só para que a gente tenha uma ideia, 61 mil israelenses tiveram que ser deslocados ali do norte, saírem das suas casas. E aqui na parte da Cisjordânia, do West Bank, aquela parte que fica na autoridade palestina, né, 4 israelenses mortos e há mais ou menos 200 palestinos já foram mortos ali nos conflitos e 1.750 foram presos ali já na Cisjordânia, naquela área que é controlada pelo Fatah, não pelo Hamas. Essa é a situação hoje do mundo em relação ao conflito, né? Como os países estão se posicionando
E a gente, aqui nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, né, o Commonwealth de modo geral, a maioria dos países da Europa, e mais o Japão, a Coreia do Sul, a Índia, são países que estão apoiando Israel, e em vermelho os países que estão apoiando os palestinos nessa situação no que diz respeito à posição oficial dos seus governos, né? Existem países que estão neutros e países que não se manifestaram. Então essa é a situação de hoje. O Brasil, até semana passada, se encontrava nessa situação de neutralidade e agora já oficialmente ele já tem se manifestado contra Israel, até mesmo em função desse impacto todo dentro da faixa de Gaza, né? Essa é uma imagem que ela é claro, ela é um meme, né, de internet, mas que ela fala algumas coisas importantes para a gente lembrar na introdução do que nós vamos conversar hoje. Na Síria, nós temos uma guerra civil na Síria que já se arrasta por muitos anos. Mais de 500 mil muçulmanos foram mortos lá dentro da guerra civil da Síria. E principalmente em combates entre os próprios muçulmanos. No Iêmen, que eu mostrei para vocês de onde estão saindo aqueles mísseis de 2.000 quilômetros, há uma revolução civil também que está se arrastando entre sunitas e xiitas, apoiados pela Arábia Saudita e pelo Irã, que já morreram mais de 230 mil. Da mesma forma, em Mianmar, já houve um massacre de muçulmanos lá da ordem de 24 mil. Hoje é um dos países que mais está matando cristãos. Também no Mianmar. Mianmar está vivendo um drama de guerra étnico-religiosa. E aí esse meme mostra a ponte lá na Inglaterra, é um meme feito sobre uma grande manifestação contra Israel. Há uma... na verdade, desculpe, Israel se defende contra o Hamas, mas essa manifestação era contra Israel. Então, é só para dizer o seguinte, que essa mesma ponte está vazia aqui quando tudo isso acontece, e quando acontece em Israel, há uma grande reação popular no mundo todo. Isso é uma característica já do evento em Israel. Esse slide eu já tinha mostrado para vocês antes. É importante a gente lembrar que mais ou menos quase 1 milhão de judeus, eles se deslocaram realmente dos países árabes para Israel porque foram expulsos das suas casas. Alguns desses judeus viviam nesses locais por por 1.000 anos, 1.100 anos, quase 2.000 anos. Desde a diáspora, quando os romanos destroem Jerusalém ali em 70, os judeus se espalharam pelos países do entorno e eles agora foram expulsos. E eu não sei se vai sair o som, eu vou tentar ver se vai sair, mas se não sair eu... Thank you, Mr. President. Israel's 1.5 million Arabs, whatever challenges they face, enjoy full rights to vote and to be elected in the Knesset. They work as doctors and lawyers. They serve on the Supreme Court. Now, I'd like to ask the members of that commissioned that report, the Arab states from which we just heard, Egypt, Iraq, and the others, how many Jews live in your countries? How many Jews lived in Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco? Once upon a time, the Middle East was full of Jews. Algeria had 140,000 Jews. Algeria, where are your Jews? Egypt used to have 75,000 Jews. Where are your Jews? Syria, you had tens of thousands of Jews. Where are your Jews? Iraq, you had over 135,000 Jews. Where are your Jews? Mr. President, where is the real apartheid? Why is there a UN commission on the Middle East that does not include Israel? Apartheid, Mr. President. Mr. President, why are we meeting today on an agenda item singling out only one state, the Jewish state, for targeting? Where is the apartheid, Mr. President? Essa foi uma... Quem foi que falou isso? Mas antes a gente colocar,
Deixa eu até voltar aqui antes de entrar aqui. Embora Israel seja um país pequenininho, só tem um país no mundo todo que é um Estado de Israel, e nós temos dezenas de países muçulmanos, e embora ele seja um país pequeno, tem uma população de aproximadamente 10 milhões. Desses 10 milhões, para que vocês tenham uma ideia, quase 2 milhões são de árabes, cidadãos israelenses árabes. Os cidadãos, não estou falando dos que vivem nem na Cisjordânia, nem na faixa de Gaza. Eu estou falando de cidadãos árabes. Quase 2 mil. Moram em Israel e são cidadãos de Israel. Tem um partido político, inclusive. Tem um partido político, eles ocupam cadeiras no parlamento. Há, inclusive, um árabe na Suprema Corte. Já o Partido Árabe já, inclusive, integrou a coalizão, porque é o país que adota o sistema democrático em todo o Oriente Médio. Vou repetir, é o único país que adota o sistema democrático em todo o Oriente Médio. Os outros países, todos que são países árabes ou mesmo persa, são países que adotam um sistema autocrático, alguns deles monarquias que funcionam, dão certo dentro da cultura daqueles povos, mas que impõem um tipo de regime. Então, Israel, ele tem um parlamento, é um sistema parlamentar, é um dos poucos países do mundo que não tem Constituição, e quem manda em Israel é o parlamento. E eles estão até com um atrito agora com a Suprema Corte, exatamente por falta de uma Constituição. E eles estão querendo ajustar as questões. E eu perguntei uma vez para um judeu por que Israel não tem uma Constituição. Eles disseram, ele me disse que se Israel esperasse ter uma Constituição para formar o Estado de Israel, até hoje nós estaríamos sem o Estado de Israel, porque onde você encontra 2 judeus, você vai encontrar no mínimo 3 opiniões diferentes. E se você colocar 3 judeus, uma Constituição, essa é a versão dele. Mas o fato é que Israel, apesar de todas as dificuldades que nós podemos ver em qualquer país, é importante que a gente tenha uma abordagem, na minha avaliação, e a gente vai falar sobre isso hoje, a abordagem do cristão, do conflito, com justiça. Eu creio que é importante a gente... você não tem mais judeus em nenhum dos países políticos, nem podendo exercer sua profissão. Em Israel, existem árabes cristãos, cidadãos árabes, judeus, ou israelenses judeus, israelenses. Muitos me perguntaram, alguns de vocês até entraram em contato diretamente. Tem solução para o que a gente está vivendo hoje lá em Israel? Tem jeito? A gente vai partir já para o Armagedon e para o Jesus está voltando e o mundo está acabando? Então, essa é a pergunta. Então, eu digo para vocês o seguinte, pelo que eu posso responder da parte de geopolítica, do que eu acompanho e do que eu tenho participado aí nas lives, entrevistas, o papel fundamental para a solução desse conflito ainda é a presença dos Estados Unidos. Nessa foto aqui nós temos algumas das vezes que os Estados Unidos intermediaram esforços de paz ali na região. E o último do Acordo de Abraão conseguiram estabelecer e iam avançar. Inclusive, há quem diga que a Arábia Saudita entraria nesse acordo se Israel desse algum passo concreto para a criação do Estado palestino, e já havia o concorde das autoridades israelenses para esse passo ser dado. Como o presidente Trump não foi reeleito, não houve a continuidade dessas tratativas e houve, na verdade, ali um recrudescimento de problemas ali no Oriente Médio. Agora,
Por que eu digo que eu tenho a expectativa de que nas próximas semanas algum acordo surja? Por incrível que pareça, por causa dessa situação que poucos de vocês, eu tenho certeza, sabem. Essa é a presença militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. Não existe nenhum lugar no mundo com uma concentração tão grande de bases militares americanas, e a maioria de vocês, eu sei que vários de vocês são cidadãos americanos, sequer sabem disso. Em azul estão as bases navais americanas. Veja que a sede da 5ª Frota fica no Bahrein, aqui, ó, bem do lado do Irã. Então, toda a produção de petróleo dessa região tem que passar por esse estreito e tem que voltar por aqui para ir para o canal de Suez, para ir para a Europa, ou para Estados Unidos, ou para a China. Toda essa região, ela tem bases navais, tem tropas do exército e bases aéreas. Veja, por exemplo, que a maior base aérea que tem aqui, ó, ela fica no Catar. E o Catar, ele tem um papel interessantíssimo, porque é no Catar que moram os líderes do Hamas. Os líderes do Hamas são pessoas muito ricas, são pessoas com patrimônio da ordem de 4, 5 bilhões. É um negócio assim absurdo de dólares, bilhões de dólares. Então é um negócio que não dá nem para a gente dimensionar. E esses líderes, eles moram no Catar. O Catar, ele consegue ser ao mesmo tempo sede de Copa do Mundo, né, como foi agora no ano passado. Ele consegue ter a maior base aérea americana ali e, ao mesmo tempo, ele é o principal apoiador do Hamas. Então, não me perguntem como, mas é assim que funciona ali aquela região. É o Brasil do Oriente Médio. Eu só queria mostrar para vocês que a 6ª Frota, veja bem, a 5ª área é do Oriente Médio. Mas a 6ª Frota americana, ela fica responsável por África e Europa e deslocou para a costa aqui de Israel o porta-aviões mais sofisticado e mais moderno que os Estados Unidos têm, que é da classe Gerald Ford, que é esse porta-aviões aqui. E a 5ª Frota... Que não precisa nunca carregar. Na verdade, os Estados Unidos só tem porta-aviões nuclear. Ele tem 11 porta-aviões, 10 da classe Nimitz e 1 da classe Gerald Ford e 1 já segundo da classe Gerald Ford que está sendo comissionado. Mas, ou seja, ele colocou um porta-aviões aqui e daqui ele tem um porta-aviões aqui, toda uma frota que continua ameaçando o Irã, e ele deslocou da classe Ohio, dizer, para essa região, porque ele lança mísseis balísticos de dentro do submarino, inclusive pode ser mísseis com ogiva nuclear. Por que eu falo que isso aqui é muito importante para a gente entender que tudo leva a crer que um acordo ele virá, porque a escalada do conflito militar, com essa presença tão grande militar americana ali, ela é quase que um suicídio, porque se o Irã, de fato, faz um ataque em Israel, ou ele manda o Hezbollah fazer um grande ataque massivo em Israel, isso vai deflagrar uma reação de Israel apoiada por essa grande quantidade de força americana que existe ali no entorno. Então, os analistas militares e geopolíticos, eles entendem que a tendência das próximas semanas assim que Israel acabar a parte militar que ele deve terminar, Israel sabe que está havendo um grande desgaste na opinião pública internacional. Ele já, essa semana, tem fotos em que eles... eu até tinha essas fotos, mas eu não coloquei. Há fotos que as tropas militares já dominaram o centro político, ali onde o Hamas dominava. Eles já disseram que eles não admitem que o Hamas retorne à administração da faixa de Gaza, então eles querem destruir toda a estrutura nos túneis, que são quilômetros, muitos dizem que são centenas de quilômetros de túneis, dizem que há mais túneis ali do que o metrô de Londres, não sei se é exagero, mas o fato é que existe uma estrutura grande.
há uma informação de que engenheiros chineses do partido, que foram cedidos pelo Partido Comunista Chinês, foram presos, ficaram presos em parte desses túneis, porque eles não conseguiram sair. Eles estão lá justamente dando manutenção, porque parte desses túneis foram feitos com auxílio técnico, né, de engenheiros estrangeiros. Ou seja, há todo um jogo de informações midiáticos, mas o que é importante a gente entender é o seguinte, é que esses países aqui, ó, Bahrein, o próprio Catar, o próprio Estados Unidos, a própria Arábia Saudita, todos esses países estão vivendo um grande boom de desenvolvimento porque eles se aproximaram do Ocidente e porque eles estão adotando uma linha islâmica que é uma linha completamente afastada dos grupos terroristas, extremistas. Então é importante a gente entender que para esses países, economicamente, uma crise escalada, ela não interessa para eles e, ao mesmo tempo, se há uma crise aqui, se gerará uma crise energética no mundo inteiro. Então, os próprios atores, a China, por exemplo, os Estados Unidos, os países, eles estão fazendo as tratativas para desescalar essa crise. Israel sabe que tem pouco tempo para conseguir fazer as operações militares dentro da faixa de Gaza, então deve acontecer essa semana algum tipo de modificação no cenário de operações lá, mas eu acredito que, novamente, os Estados Unidos serão muito importantes ali. Talvez não intermediando um acordo eles, mas eles devem passar isso para alguns dos seus aliados ali, para a Arábia Saudita, provavelmente, junto com os outros países árabes ou muçulmanos. E quando eu falo árabes ou muçulmanos, eu sempre gosto de falar isso, porque a gente sabe que o Irã é persa, mas que principalmente a Turquia, eles são turcos, eles não são árabes. E por que é importante a gente sempre lembrar disso? Porque árabes e israelenses ou judeus são semitas, ou basicamente semitas, tá? Então, a gente já estudou isso na aula 1, na aula 2, então são primos, são... Agora, os turcos, eles seriam jafetitas, ou seja, eles já vêm ali do centro da Ásia. E os iranianos, eles são persas. Então é importante a gente entender que não é todo mundo árabe, igual a gente ouve por aí nos analistas que a gente vê de YouTube, né? Então... Mas a religião lá é muçulmana, né? Exatamente. É importante você colocar o seguinte, a religião muçulmana é tanto no Irã, só que são xiitas, quanto na Turquia, também são muçulmanos. Só que os muçulmanos turcos, eles herdam aquele período do Império Otomano, turco-otomano. E os iranianos, quando o islamismo chega lá, eles estão migrando do Império Persa, que tinha uma religião politeísta, muito ligada ao zoroastrismo. Então, eles vão para o islamismo. Depois, a história do Irã é bem interessante, mas eles são uma linha diferente da Arábia Saudita e da maioria. Então, é mais ou menos 20 e poucos % de xiitas entre o mundo muçulmano e o restante é sunita. Só que dentro desses grupos tem várias divisões também. Então... Exato. Então é como mais ou menos como os cristãos também. Com várias denominações. Várias denominações e linhas. Só que lá algumas dessas linhas são bem ligadas a uma visão radical que remonta ou que tenta levar a religião para o século VII, século VIII, século IX. Tanto o cristianismo, e agora eu já vou entrar na nossa aula de hoje, quanto o próprio judaísmo, eles sofreram uma evolução teológica, religiosa, interpretativa até das próprias escrituras. E sociocultural. Todos esses... os muçulmanos também. Existem hoje grande parte dos muçulmanos que, por exemplo, quando você fala de jihad islâmica, que é um grupo, inclusive, que usa esse mesmo nome, que é um grupo terrorista também, a jihad, ou a guerra santa,
para esses grupos muçulmanos, ela é equivalente ao que nós cristãos vemos nas cartas de Paulo sobre a batalha espiritual. Então, para eles, guerra santa é uma guerra espiritual, que se faz no campo espiritual. Então, veja que quando Paulo usa em Efésios, ou quando ele coloca a questão da armadura, ou quando Gálatas, ele usa essa terminologia também. Efésios 6, em Gálatas, ele coloca a questão de uma batalha cultural, realmente, que acontecia na época, mas isso dentro de um contexto espiritual. Há muitos muçulmanos que adotaram essa linha. Assim como os judeus, depois que é destruído o templo, eles não têm mais como fazer o sacrifício, eles tiveram que adaptar o judaísmo a uma prática, e hoje os rabinos, o judaísmo rabínico, ele podemos dizer que é uma religião voltada à prática do aqui e agora. O que você vai fazer hoje? Qual é a sua ética atual? Eles não têm a martiologia, né? uma soteriologia, vamos dizer assim, de salvação. Eles não estão muito preocupados com esse negócio de céu, inferno. O judeu hoje ele quer viver dentro de padrões éticos aqui e agora, e eles evoluíram até. Você não vai ver um judeu hoje falando sobre eliminar os midianitas, eliminar os edomitas, como você via lá na Bíblia, embora naquele contexto fizesse sentido há 3.000 anos atrás. Mas esses grupos mais radicais, eles de fato, como o Boko Haram, como o próprio, quando foi feito o ISIS ali, né, o Estado Islâmico, você vai ver o Al-Shabaab, você vai ver o Hamas, o Hezbollah. Todos esses grupos são grupos que, em seus locais, eles são partidos políticos que partem para essa jihad islâmica, para essa guerra, em que entende que ou o cidadão se converte ao islamismo, ou ele deve ser morto, ou deve sofrer as consequências disso. Então, eles têm uma visão muito mais radicalizada. Bom, eu queria sugerir para vocês vídeos desse sujeito aqui. Esse sujeito aqui é um pastor, esse Luiz, são dois Luizes, né, que eu tenho muita admiração, o tal do Luiz Saião e o tal do Luiz Amaro. Esses dois Luizes são amigos, se conhecem, mas o Luiz Saião, ele leva uma vantagem em relação ao Luiz Amaro no que diz respeito ao Oriente Médio e Israel. E o Luiz Amaro leva uma vantagem em relação ao Luiz Saião no que diz respeito à China. O Luiz Amaro fala chinês e o Luiz Saião fala hebraico. Ele é talvez um dos maiores hebraístas, né, de tradutores, etc. E é um pastor batista. Ele fala inglês? Ele fala um pouco de coreano e fala um pouquinho de chinês, o Saião. Então, o Saião é uma... Fala hebraico fluentemente. E fala árabe também. Ou seja, é alguém que conhece, já esteve lá mais de 60 vezes em Israel e conhece muito. Vale a pena vocês darem um Google ali no YouTube e procurar as palestras do pastor Luiz Saião. Sabe tudo. Esse slide eu peguei de uma palestra dele que ele mostra aqui o Estado Islâmico levando... eu não me lembro se é nesse slide que esses que são prisioneiros são cristãos coptas, que eles levam e degolam na frente das câmeras, isso na época que o Estado Islâmico estava lá. Mas eu queria pegar desse slide, essa sequência que ele colocou, o seguinte: o caminho da morte desse radicalismo, ele passa por esses níveis aqui. A guerra, ele estava falando sobre a guerra, e inclusive a guerra lá em Israel. Sobre o desprezo de Deus, a insensibilidade, o definir-se superior ao outro, desumanizar o outro, ou seja, aí você passa a considerar que seja um animal, um bicho, uma coisa, ou até menos do que um animal, odiar o inimigo, priorizar a causa em detrimento da sua fé ou dos seus valores e justificar o crime. Aí você passa para a fase de justificar o crime. Vale a pena ver essa palestra, mas eu queria pegar desse apanhado, eu queria falar com vocês o seguinte. Antes um pouquinho, deixa eu ficar aqui um pouquinho. Nós cristãos precisamos, de alguma forma, parar agora de falar de judeus
e muçulmanos e pensarmos um pouco sobre nós cristãos. E eu queria fazer essa reflexão com vocês muito rapidamente. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que aquele pedaço ali de Israel, ele ficou uma grande parte do tempo na mão de povos muçulmanos ou turcos, que são bem diferentes, ou árabes, ou egípcios, mas ele ficou também uma boa parte do tempo na mão dos ingleses e também na mão do Império Bizantino. Então, dos ingleses agora já, depois da Primeira Guerra Mundial, mas depois do Império Romano, nós vemos o Império Bizantino influenciando toda aquela região durante muito tempo. E o que era o Império Bizantino? O Império Bizantino nada mais era do que uma evolução do Império Romano, quando se divide entre o Império do Ocidente e o Império do Oriente, e esse império adotou a religião cristã como oficial. Então é importante a gente lembrar que quando a gente fala das cruzadas, ou quando a gente fala das guerras que havia entre os muçulmanos e o Império Bizantino, ali pela conquista de Jerusalém, nós estamos falando de cristãos contra muçulmanos. Os judeus dessa época, eles saem vamos dizer assim, do contexto da disputa, da cena, e é importante a gente lembrar que tanto os cristãos quanto os muçulmanos, eles odiavam os judeus. Então, quando a gente vai para essa situação de hoje, que o mundo todo a gente vê que existe um antissemitismo, né? Eu acho essa palavra antissemitismo um pouco distorcida, porque os árabes são semitas, né? Então, se você falasse antissemitismo, então eu posso dizer que eu acho que talvez seja um antisionismo. O que é o sionismo? O sionismo foi o movimento que se estabeleceu para a formação do Estado de Israel. Então, existe um movimento grande, mundial, contra os judeus e contra o Estado de Israel. Mas o fato é que nós cristãos, é muito importante a gente entender, e o Luiz Amaro ele fez uma mensagem há uns domingos atrás sobre a reforma, no dia da reforma protestante, e às vezes a gente não tem dimensão de como foi a história da igreja e como a história da igreja também nos remete a uma reflexão crítica a respeito da própria igreja. Há quem diga que a igreja de Jesus, ela de fato vai subsistir. Por quê? Porque ela sobreviveu até agora a 2000 anos de terrorismo cristão. Os cristãos estão tentando acabar com a igreja cristã há 2000 anos e não conseguiram ainda. Né? Então é interessante que os cristãos, a maior conspiração que existe contra a igreja cristã, se você olhar na história, ela foi feita pelos próprios cristãos. Mas como assim? Quando a gente olha a igreja primitiva, aquela igreja que emanou das viagens de Paulo, eu até tinha colocado, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Quer dizer Igreja Batista. Olha aí, ó. Quando a gente vê a igreja que adveio dessas viagens missionárias de Paulo, a gente percebe que era uma igreja que ela sofria. Eu vou ler para vocês aqui somente um caso que... Vou ler para vocês aqui um caso aqui. Durante as perseguições aos cristãos, sob os imperadores romanos, que era nesse período aí, ó, a atuação do comandante militar romano Maurício é um bom exemplo. Quando recebeu ordens para comandar uma perseguição aos cristãos, ele entregou as suas insígnias ao seu assistente e se juntou aos cristãos para ser morto como companheiro na fé. Isso aconteceu no Vale do Ródano, na Suíça, por volta de 286 depois de Cristo. Ou seja, bem depois das viagens de Paulo, o cristianismo entra na Europa, é ainda sob perseguição.
diante de uma rocha gigante logo abaixo dos picos densos de Midi. Então, isso está lá na Suíça, e em homenagem a ele, a pequena cidade de Saint-Maurice recebeu seu nome. Então, Saint-Maurice, na Suíça, qual é a história dessa cidade? Lembrando aqui, um comandante militar romano recebeu a ordem de executar os cristãos e ele retira suas insígnias, integra o seu assistente e fala, aguarda, se junta aos cristãos e ele é morto junto com os cristãos. O impacto do cristianismo nessa época foi um impacto não imposto militarmente. Pelo contrário, o cristianismo ele cresceu sob perseguição e sob violenta perseguição. Em Hebreus, nós vemos a descrição, em Hebreus 11, eram cerrados ao meio, entregues aos leões, os mártires cristãos desse período, ou seja, enquanto o Império Romano durou, esse Império Romano foi extremamente violento com judeus e com cristãos. O problema é que quando nós temos a formação, deixa eu ver se eu tenho aqui o... Aqui, quando nós temos a formação, até antes disso aqui, do Império Bizantino, esse Império Bizantino ele vai de 300 e pouco até 1453, quando cai Constantinopla. Mas, na verdade, nós tínhamos o Império Bizantino, mas, na verdade, nós tínhamos também o Império Romano Ocidental com a Igreja Latina. Então, nós tivemos a separação da Igreja Cristã, vamos dizer assim, ocidental e oriental. Daqui nós temos do Império Bizantino, nós temos a Igreja Ortodoxa grega, a Igreja Ortodoxa russa, os próprios coptas, né, vêm desse período, que é uma tradição oriental, que é uma tradição diferente. A nossa tradição aqui no Ocidente, a gente tem muito mais conexão com a Igreja Católica Romana e da reforma que adveio em cima da distorção, e eu gostei muito de uma palavra que o Luiz Amaro utilizou, da deformação do cristianismo durante esse período. E por que eu faço questão de colocar... Porque quando a gente vai para as cruzadas, etc., a gente olha assim e fala, poxa, mas era uma guerra justa, né? Inclusive eles chamavam também de guerras santas, né? Foram muitos anos brigando ali para conquistar Israel. E para conquistar, em especial, Jerusalém, não Israel, mas Jerusalém. E essas guerras aconteceram durante muito tempo. A pergunta que se faz, e a gente deixa isso para os teólogos, e a igreja primitiva, né? E os valores da igreja primitiva? Como é que se deu essa mudança, né, de visão de proselitismo puramente retórico, ou pelo exemplo, ou pela influência, né? Ou como a gente vê em Atos 2, 42 a 47, que a igreja crescia porque ela contava com a admiração da sociedade e da forma com que eles viviam, mesmo sendo perseguidos. Mas, de repente, quando a igreja se institucionaliza e ela vira uma parte do Estado e a igreja vai se transformando num poder político, aí há a grande distorção. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é muito difícil fazer uma análise da situação em Israel hoje, do ponto de vista cristão, sem a gente olhar para trás e perceber que o próprio cristianismo ele sofreu uma deformação, usando o termo que o Luiz Amaro utilizou, e dessa deformação ele chegou até um ponto de se afastar tanto das escrituras sagradas que houve uma reação. É verdade que na Europa havia duas reações acontecendo à igreja. Uma reação que se chamou do iluminismo, né? E que esse iluminismo ele foi baseado no humanismo, tendo o homem como centro, e uma reação que se deu no norte, ou seja, os países mais do sul, eles foram para essa ideia da renascença, né, do iluminismo, e os países mais ao norte acabaram fazendo a reforma protestante. Então, a reforma protestante, de certa maneira, ela vai e faz a base, né, do solo escritura, ela vai à base de retornar à Bíblia e retoma aqueles
conceitos e fundamentos da origem. Aí você pode dizer assim, então agora sim, então quer dizer que os cristãos evangélicos protestantes, eles foram para a Bíblia, restauraram os valores cristãos, então passaram a fazer o convencimento das pessoas, a evangelização, de uma forma pacífica. É verdade que do movimento protestante surgiu, inclusive, a nossa noção hoje de democracia, de parlamentarismo. Agora, não podemos esquecer, eu vou dar um exemplo bem fácil aqui para a gente aqui dos Estados Unidos, que nós tivemos a independência dos Estados Unidos baseada numa grande influência da Bíblia, dos valores de liberdade que emanaram da Reforma Protestante. No entanto, a escravidão permaneceu aqui no meio do povo protestante. Eu fui com a Daia, a Carolina do Norte, visitar nossa filha, que está morando lá agora. Fomos uma igreja domingo, uma igreja de 1600 e qualquer coisa, estava lá na placa, que ela foi inaugurada lá, 1600, 1700. E havia galerias por toda a parte da igreja. Ela era toda de madeira e havia uma separação no meio, ainda do tempo que os homens se sentavam separados das mulheres, e em cima havia umas galerias. E eu perguntei, sabe o que eram aquelas galerias? Era onde os escravos se sentavam. Os escravos se sentavam em cima, eles não podiam estar dentro do mesmo ambiente. E veja que naquele local, nessa igreja, só havia um negro. O único negro era o organista, e que nós chegamos à conclusão que era contratado. E era o único. Mas eu entrei no Google e falei, não, eu vou procurar outra igreja. Aí encontrei igrejas só de negros. Você pegava as fotos, não havia um branco dentro da igreja. E na igreja que nós fomos, só havia um negro, que era o organista. E, aliás, quase todos assim já de idade mais avançada. As pessoas lá, famílias tradicionais, etc. Então você vê que mesmo dentro do nosso movimento cristão protestante, nós temos a convivência com algo que é obviamente contrário ao que está na palavra de Deus. Aí você diz, mas na época de Paulo tinha escravo. Sim, mas os conceitos cristãos, eles não encaixam na ideia de você separar uma sociedade ou de você ter alguém sofrendo a escravidão com um protestante que tinha voltado para a Bíblia e que admitia que aquele ser humano não era ser humano. Ele era alguma coisa que pudesse ser comercializada e eu tinha até alguns anúncios de jornal, mas que eu vou passar porque eu queria abrir para as perguntas. Então, eu trouxe alguns slides aqui, mas eu vou pular esses slides porque eu quero abrir para as perguntas. Eu creio que nas perguntas eu posso até usar alguns slides e eu sei que existe a possibilidade de a gente fazer algumas aulas de escatologia, e o Luiz Amaro pode organizar isso com o Mike. Eu sei que alguns de vocês têm ideia de, mas essa situação de Israel remete a alguma questão escatológica? Então, antes de vocês fazerem essas perguntas, eu queria lembrar de alguns versículos. Lucas 21, 24 diz assim: cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Veja que Jesus, quando está falando dessa profecia, ele, ora, está falando sobre a queda de Jerusalém, realmente, ele faz menção, inclusive, ao templo, que era aquele templo de Herodes, ele conseguia ser mais portentoso até do que o templo de Salomão, e até do que o templo que foi reconstruído depois do retorno da Babilônia. Era um negócio muito grande. Agora, Jesus fala, não vai ficar pedra sobre pedra disso aí, o pessoal não entendia, e realmente em 70 os romanos invadiram e destruíram aquilo tudo. Mas ele fala uma coisa interessante, ele diz, até que os tempos dos gentios se completem. E eu acho interessante esse termo, e essa é uma parte da escatologia que eu acredito, sim, que hoje Israel retorna, né? E aí a gente lembra desse versículo de Amós, que eu acho que é importante a gente lembrar, diz essa profecia de Amós, mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto.
É interessante que Israel concordou quando veio do Holocausto e veio de toda a perseguição na Europa, quando foi dada aquela oferta em 47 de fazer um Estado árabe e um Estado judeu, os israelenses adotaram na hora, falaram, quero, eu concordo, você pode me dar só um pedaço de deserto que eu concordo. Porque para sair do Holocausto, sair daquela perseguição toda na Europa, qualquer coisa estava bom. Mas o fato é que eles transformaram, inclusive, o deserto de Negev. Quem vai lá de Negev, que conhece aqueles canais de irrigação que foram feitos, é impressionante como hoje, de fato, Israel plantou vinhas, beberão vinho, farão pomares e lhe comerão o fruto, isso é fato. Agora, o mais interessante é o segundo versículo, o 15, que diz assim, plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Então, o povo de Israel hoje, eles acreditam que essa profecia se cumpriu. Então, associando aquilo que Jesus falou, que quando o tempo dos gentios se cumprisse, e associando a essa profecia, de fato, a gente pode ter uma visão escatológica, mas nós cristãos, eu creio que nós temos essa referência para a gente, que eu creio que é muito importante, e ela não diz respeito ao povo judeu somente, mas ela diz mais respeito ao Israel de Deus mais amplo, né? Eu gosto dessa expressão, o Israel de Deus, que é utilizada por Pedro, é utilizada até por Paulo na explicação, quando ele fala sobre gentios e judeus, mas eu gosto desse termo, o Israel de Deus, como um Israel mais amplo, que abarca as promessas feitas para o povo de Israel, que por intermédio de Israel, as nações seriam benditas, né? Eu acho bonito o Salmo 96, que é, né, cantai ao Senhor um cântico novo, né? Mas eu acho bonito, anunciar entre as nações, né, a sua glória, as suas maravilhas, e, né, entre os povos as suas maravilhas. Esse mandato a Israel, ele foi ampliado com a igreja. Então, muita gente acha que a igreja cristã, ela é o Israel de Deus que substitui o Israel. Eu tenho uma visão de que o Israel de Deus ele é uma aliança que ele fez, que se ampliou do povo de Israel para os gentios, como Paulo. Eu creio que Paulo tem essa visão, assim, um pouco mais contextualizada, e nós fazemos parte desse grande Israel de Deus. Muitas pessoas perguntam assim, por que os evangélicos, os cristãos evangélicos, têm essa simpatia por Israel? Não é bem uma simpatia política, e nem mesmo uma simpatia religiosa. Eu creio que é uma simpatia bíblica de um reconhecimento de que nós somos o Israel de Deus neotestamentário, né? Então, essa conexão eu acho que é muito importante. Eu acho esse versículo fundamental. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então, quando o Mike me fez a provocação para eu falar sobre esse assunto, ele sabia que a minha praia, né, vamos dizer assim, é a geopolítica, a história. Eu fiz todas essas 4 lições botando vocês dentro do contexto do que está acontecendo. É uma situação política, tem interesses econômicos, tem a situação militar. Mas é muito importante nós entendermos que mais significativo do que ficar olhando a escatologia para saber a data que Jesus vai voltar, porque eu vejo muita gente, quando acontecem esses movimentos, né? Por exemplo, eu já vi um vídeo até do Saião, que fala Gog e Magog me deixa grog. Eu acho que é um negócio assim, que é uma coisa assim. Mas o Saião, ele fala, por exemplo, a questão de Gog e Magog, que muita gente está falando agora, fazendo referência à Rússia, e que esse é o momento, agora sim vai começar o Armagedon. Esse mesmo discurso aconteceu quando o Império Turco-Otomano cercou Viena, por exemplo. Quando eles entraram na Europa e cercaram Viena, os cristãos daquela época, a escatologia, a interpretação, é que havia chegado o momento, e eles falavam sobre Gog e Magog. Então, mais importante do que ficar tentando descobrir se agora... eu acho que esse versículo ele é o nosso grande desafio. Nós fazemos parte da escatologia bíblica. Hoje tem a tecnologia, tem a internet, né, tem as pessoas assistindo até pelo YouTube. Então, isso não existia há um tempo atrás. Hoje nós temos uma igreja
que conhece os conceitos cristãos, conhece a Bíblia, tem acesso à Bíblia e teve acesso à origem do cristianismo e resgatou esses valores da igreja primitiva. Não só os batistas, viu, reverendo? Reverendo Luiz Amaro. Mas tem uma visão da história, isso que acho que é importante, que muitos cristãos fazem confusão escatológica, porque eles perdem... Além do que você está colocando, que eu acho que hoje nós temos uma visão da história. Deus dirige as nações. Então a gente vê que Deus não vai ser irresponsável em pular, né, skip steps, de atropelar aquilo que ele planejou. Por isso que outro dia eu disse, Jesus está voltando, mas não vai voltar hoje. Porque a gente, pelos sinais, pelas dicas que o próprio Jesus colocou, ainda há coisas que precisam acontecer e estão em processo. E vão acontecer, vai. Mas é muito bom ver Israel como um grande indicador, porque o tempo dos gentios não se cumpriu, mas Israel, esta profecia, eu estou de pleno acordo, aconteceu e todos o desenrolar da história... Eu acho que Deus está montando o cenário, o palco, para fechar a história. Não o final do mundo. O mundo nunca vai acabar, não, gente. Então, vamos abrir para alguma pergunta. Nós estamos já em cima do laço, que nós estamos com o nosso culto começando às 11 horas, mas o pessoal que está assistindo pela internet, de repente... Ok, alguém tem alguma pergunta? O Mike queria falar alguma coisa antes de terminar? Mas eu queria só deixar para vocês, então... Se ninguém tem alguma pergunta... Então deixa o Mike, por favor. Com relação àquele mapa geopolítico que mostra os pontos militares dos Estados Unidos, eu vejo como um jogo de xadrez do Oriente Médio, né? A minha pergunta aqui seria relacionada a... Existe uma presença militar russa ou chinesa no Oriente Médio também? Ou... teve uma retirada militar por parte deles por conta do interesse econômico dos países do Oriente Médio que estão se relacionando com o Ocidente, na qual você comentou, e falou, poxa, essa tensão não é bom para a gente, e isso motivou eles a retirarem os jogadores de campo. Então essa é a minha pergunta. Não, pelo contrário, existe uma forte presença russa na Síria. Então, aqui, ó, infelizmente o mapa aqui saiu sem o nome, mas aqui nós temos a Síria e há uma grande presença militar russa na Síria. Da mesma forma, o Irã, ele se associou à Rússia na guerra da Ucrânia. Ele está fornecendo, inclusive, drones e equipamentos e armamentos. Então, essa aliança militar do Irã com a Rússia na guerra da Ucrânia é porque o Irã, na verdade, ele encara os Estados Unidos como o país que está por trás da questão de Israel. Então, em Israel, o Irã, ele apoia não só o Hamas, mas como ele apoia o Hezbollah do Líbano, que está aqui em cima. Então, o que acontece? Hoje, o Hezbollah, ele tem uma força militar, eu tenho fotos disso aqui, depois até eu posso te mandar, dos mísseis que estão no Líbano hoje, mísseis iranianos, na mão do Hezbollah. O que segura o Hezbollah hoje, por incrível que pareça, é porque o Líbano já foi destruído numa guerra com Israel, e a própria população sabe que o Líbano era um dos países mais belos do Oriente Médio. Havia uma população cristã, muçulmana, até judeus coexistiam ali pacificamente. Nós, no Brasil, nós temos a maior comunidade libanesa do mundo, maior do que no Líbano. Vocês imaginam você ter mais libanês no Brasil do que no Líbano? Mas por que aconteceu isso? Por causa das guerras civis. Então, os libaneses, os sírios que moram no Brasil, são extremamente pacíficos. Os judeus e os libaneses e sírios, quem é de São Paulo aqui sabe, eles convivem lá no Bom Retiro. Se você for na Saara, ali no Rio de Janeiro, né, a Daia era apaixonada de fazer compra ali pela Saara quando a gente era mais jovem. Então, você vai ver aquele comércio todo ali, você vai ver misturado. Tem judeu, tem árabe, todo mundo misturado. Agora, naquela região hoje do Líbano, o Hezbollah, ele praticamente destruiu o país por causa do recrudescimento do conflito com Israel.
Então, o Hezbollah hoje ele é armado pelo Irã. Ele tem, inclusive, mísseis guiados, ele não tem só foguetes, tem muito armamento. Então, na verdade, hoje, se eu colocasse as posições militares do Irã aqui, você ia perceber que o Irã está com toda a sua parte militar também voltada aqui para o Golfo Pérsico. Então, nós temos os Estados Unidos e o Irã. Agora, obviamente que o poderio militar norte-americano, e principalmente no que diz respeito vamos dizer assim, a guerra espacial, ao cyberspace, ao que existe de satélites, as conexões que existem, porque quando você pega um míssil desse, para você interceptar, você tem que ter todo um rastreamento, inteligência artificial, satélite. Então, os americanos, eles de fato estão mais poderosos. Os chineses têm militares aí? Não militares realmente. Eles têm uma grande influência política e econômica. Eles têm uma base aqui no Djibouti, que todo mundo tem. Ali tem base de Itália, Alemanha, Estados Unidos, chinês. Todo mundo tem base ali por causa da entrada do Mar Vermelho para o Canal do Suez. Então, existe sim uma grande força militar. Não podemos esquecer que os Estados Unidos eles saíram do Afeganistão. Então, agora existem, inclusive, forças militares ali do Afeganistão com apoio do Irã. Não podemos esquecer que o Iraque também, os Estados Unidos saíram do Iraque, hoje existem forças ali apoiadas até mesmo pelos iranianos, mas com tecnologia militar russa. Então, não houve isso que você falou, eles não saíram, pelo contrário. É porque nesse mapa eu quis colocar as forças americanas, porque eu sei que vocês que são americanos, brasileiros americanos, às vezes nem sabem que existe a 5ª Frota, a 6ª Frota e toda essa estrutura militar aí. Só um minutinho. Primeiro, tem 3 participações aqui. Uma da Verinha, que mandou um abraço para todo mundo. Ela não podia, mas está assistindo online. Fernando Assis está falando assim: por favor, porque embora seja cada vez mais notável o discurso sobre o bem-estar da sociedade, o sentido de ação que muitos tomam é justamente o oposto, inclusive figuras do Estado. E uma outra participação da Eni Almedano o que acontece se o Hamas for exterminado? Então, o Hamas, vou começar pela última aqui, o Hamas ele não será exterminado igual Israel pretende, mas a estrutura militar, e a estrutura logística e a estrutura de apoio que existe político dentro da faixa de Gaza não será mais admitida por Israel. Então, qual é a solução que a gente vislumbra? Provavelmente Israel vai negociar para passar a administração da faixa de Gaza para a autoridade palestina do Fatah, que fica na Cisjordânia, e não reconhecerá mais o Hamas. Da mesma forma, vocês já viram que aqueles escombros ali demandarão meses, talvez anos, para a remoção dos escombros e reconstrução de Gaza. Provavelmente Israel deve fazer algum acordo com os Estados Unidos, etc., para financiar a reconstrução de Gaza sob a administração de países árabes. E aí, obviamente, haverá intermediação da Arábia Saudita e dos países que têm uma relação mais, vamos dizer assim, amistosa, será que a gente pode dizer dessa forma? Principalmente aqueles que assinaram o Acordo de Abraão. Hoje, para vocês terem uma ideia, hoje de manhã antes de vir para cá, eu vi uma declaração do príncipe do Bahrein, ele condenando o Hamas e falando da importância dos Estados Unidos para intermediar essa negociação. Então, hoje Israel não pode administrar a faixa de Gaza? Israel já administrou a faixa de Gaza. No passado, antes ali de 2005, 2004, 2005, a faixa de Gaza era um espetáculo. Aquilo ali era... Você tinha turismo, aliás, aquele litoral do Mediterrâneo é lindíssimo ali. E você tinha muita atividade econômica. Para vocês terem uma ideia, os judeus moravam dentro da faixa de Gaza, comercializavam e eram os principais investidores ali na faixa de Gaza. Quando Israel se retira unilateralmente da faixa de Gaza, ele retira obrigatoriamente os judeus, ele tira os judeus de lá à força. Até hoje tem judeus na justiça e reclamando, etc., porque eles foram arrancados pelo governo de Israel para poder entregar a faixa de Gaza aos palestinos na negociação de criação dos 2 estados. Só que quando foi feito isso, o Hamas vence a eleição em 2006, ele expulsa o Fatah, mata o Fatah, foram mais de 100 integrantes do Fatah. O Fatah vai para a Cisjordânia, fica somente na autoridade palestina ali da Cisjordânia, e o Hamas domina a faixa de Gaza e nunca mais fez eleição, e vira praticamente uma autocracia. Sobre a primeira pergunta,
Por que, embora os administradores, né, vamos dizer assim, os governos, tenham sempre essa intenção do bem-estar social, por que isso não se configura? Eu creio que esse é um dos papéis da igreja. A nossa ausência é uma das coisas piores que pode acontecer na nossa sociedade, a nossa omissão. Nós, como cristãos, seja os cristãos, olha, a quantidade de muçulmanos que têm se convertido ultimamente é surpreendente. Eu vi um relato de mais de 5 milhões de muçulmanos que se converteram ao cristianismo. E vi também o relato dos judeus messiânicos, que já começa a fazer diferença. Então, nós temos um papel... Agora, o judeu ele tem uma visão ética, mas a nossa visão de compromisso com a sociedade, ela deve influenciar os governos e as administrações de onde a gente está. Eu vou deixar somente para responder essa pergunta um exemplo que eu queria... faço questão de passar para vocês. Vocês sabem o que é... Esse aqui é um mural que tá lá na Suíça, tá? Ele fala do que foi a Reforma Protestante. O nome dessa obra, inclusive o autor colocou o título lá, A Justiça Eleva as Nações. Presta atenção nesse slide que ele é muito importante. Essa pergunta ajudou. Olha só, essa aqui é a deusa Têmis. Essa deusa Têmis é uma deusa da mitologia grega, que ela está representada lá. Ela tinha a balança numa mão e a espada na outra, e ela era vendada, né? Para não enxergar. Veja que nesse mural na Suíça, ela está sem a venda, está com a balança numa mão e a espada dela está apontando para alguma coisa. Vocês conseguem ver daí? Ela está apontando para a Bíblia. E esse quadro, quando foi feito, e foi feito colocado no mural da Suprema Corte da Suíça. E esse quadro, ele queria dizer que os magistrados, ao julgar as causas do povo, deveriam exercer a justiça baseada na palavra de Deus. Olha a diferença, por exemplo, para a nossa justiça no Brasil. Não, eu não estou fazendo nenhuma referência a esse imbróglio, que todos vocês me conhecem das redes sociais, sabem que eu sou um crítico do momento que a gente está vivendo no Supremo Tribunal Federal no Brasil. Eu não estou querendo trazer o lado político, não. O que eu quero dizer é que essa obra aqui do Brasil é a deusa Têmis. Mas olhe que no Brasil ela está vendada, ela está com a espada na mão, no colo. Cadê a balança? O Neymar é comunista. Exatamente. Mas, além disso, essa obra de arquitetura, ela não traz a balança. Coloca a espada aqui no colo dela. Então, veja que até mesmo na arte a gente percebe uma questão diferente, que na Suíça, até hoje, existe uma grande influência da Reforma Protestante de uma justiça exercida segundo os preceitos, os valores da palavra de Deus. E a gente não vê isso em muitos países. Então, eu respondo essa pergunta dizendo que essa é uma realidade, infelizmente. Eu sei que a gente está... O pessoal que está indo para o culto está começando agora. Eu vou deixar uma última pergunta aqui e vou passar para o Mike para a gente terminar. Então, eu vou falar da minha experiência pessoal. E quando eu era criança, eu acho que eu fui educado para odiar, de certa forma, os judeus também. E eu lembro que a gente malhava o Judas uma vez no ano. E Judas, para um ignorante, remete a judeu, de alguma maneira. E muitas brincadeiras que faziam com relação ao judeu quando eu era jovem. Depois que eu cresci, eu passei a entender melhor as coisas. Mas eu acho que essa sementinha que é plantada na cabeça de muita gente acaba crescendo. E de alguma maneira, você acha que o judeu ele evoluiu tanto também, que eles são uma sociedade evoluída? Por conta dessa dificuldade que eles vivem, tá sendo atacado o tempo inteiro? Você acha que isso? Foi excelente a sua pergunta para eu esclarecer duas coisas importantes. Primeiro,
essa ideia de malhar o Judas, isso vem ainda do período medieval, e houve um resgate dessa situação quando alguns teólogos lembraram que Jesus era judeu, não só Judas era judeu. As pessoas acham e esquecem que Jesus era judeu e que o cristianismo ele tem sentido de acordo com os preceitos trazidos da Torá, da Bíblia, e que Jesus era judeu dentro do contexto judaico. Como o Novo Testamento foi escrito em grego, muita gente acha ou adapta a visão da cultura helênica, mas na realidade é uma história escrita em grego de atores que são judeus, hebreus. Então é importante a gente lembrar disso. Agora, a segunda parte do que você falou, eu acho importante também porque esse preconceito que se tem contra o judeu, mas o judeu, ele também vive num sistema político muito mais afastado dos valores religiosos do que a gente imagina. A gente pensa que o israelense, o governo de Israel, é um governo religioso, ou que se pauta pelos preceitos religiosos. Isso também não é verdade. A gente sabe que Israel é uma sociedade plural, mas predominantemente é uma sociedade progressista, liberal progressista. Você vai ver que as maiores passeatas gay que acontecem, uma das maiores, é em Israel. Você vê que aquela festa rave que estava acontecendo ali em Israel, que foi organizada por brasileiros, por que você consegue fazer isso em Israel e não vai conseguir fazer em nenhum dos países muçulmanos do entorno? Porque Israel é uma sociedade aberta, e por ser uma sociedade aberta, é uma sociedade plural. Então, quando a gente fala assim que o povo israelense evoluiu, ou o judaísmo evoluiu, o cristianismo evoluiu e até o islamismo evoluiu. Agora, há setores radicais, não podemos esquecer, por exemplo, que quando foi feito o acordo, né, que fez o Tratado de Paz com o Egito, o Menachem Begin, o Anwar Sadat foi assassinado por um egípcio radical. E quando você vê o mesmo acordo sendo intermediado pelos Estados Unidos anos depois, com o Yasser Arafat concordando, etc., também o primeiro-ministro de Israel, o Isaac Rabin, é assassinado por um judeu radical. Então veja que um foi assassinado por um judeu radical, o próprio judeu, e o egípcio foi assassinado por um egípcio radical. Então é importante a gente entender que essa evolução política de Israel, claro, tem os valores ocidentais, tem a questão da democracia, tem a questão até de um país que tem uma ética diferente, é verdade, mas nós não podemos confundir a questão política. Todos que eu consultei até agora, acho que logo depois, na negociação, o Benjamin Netanyahu vai cair. Ele sai, o Bibi, né, que é o apelido, ele deve sair e deve ceder para uma coalizão política menos radical, que ele, para governar no sistema parlamentarista, ele teve que colocar dentro da sua coligação os grupos mais radicais, religiosos mais radicais. Então, há quem diga que a única solução nessa negociação agora vai ser o próprio Benjamin Netanyahu ceder ali, eles vão fazer uma nova configuração. Bom, nós vamos terminar, eu sei que o Mike quer dar um aviso, mas eu vou terminar a transmissão e eu queria orar para que a gente possa terminar. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, ó Deus, por esse domingo, por esse encerramento desse ciclo em que a gente pôde entender o que está acontecendo à luz da história, à luz da geopolítica e à luz da Bíblia também. Mas nós queremos te pedir que nesse domingo o Senhor possa nos desafiar, ó Deus, a voltar à Tua palavra, a resgatar os valores e que nós sabemos que estavam ali na igreja primitiva e que foram de tantas maneiras deformados ao longo aí dos séculos, e nós participarmos desses últimos dias sendo ativos na nossa sociedade, de modo a que o impacto do Evangelho realmente se faça presente em todas as nações, em todos os locais. Abençoa nós, brasileiros que estamos aqui nos Estados Unidos e aqueles que estão nos ouvindo aí em vários locais, que se sintam desafiados a fazer diferença nas suas comunidades, aonde quer que estejam. Que as suas famílias sejam
exemplos, ó Pai, para que as pessoas percebam que nós somos humanos, falhos, caídos, mas fomos resgatados e fomos alcançados pelo amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. É o que nós pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.